Boa noite. Pois é, como esperado, Boris Johnson caiu. Era bem improvável que ele se mantivesse diante a contínua renúncia. Ficou claro até para ele, mesmo resistindo bastante, que era insustentável a sua presença diante a liderança do Partido Conservador e também do próprio Reino Unido. Fato é que, no discurso de poucos minutos, algumas coisas chamaram a atenção. A primeira, talvez a maior delas, foi a ausência de um pedido de desculpa. Pelo contrário, ele se congratulou e chamou a atenção como se fosse dele inúmeras vitórias, algumas delas sequer foram verdades. Também chamou a atenção o fato dele defletir a culpa e, inclusive, usar a expressão efeito manada, que teria contaminado o Partido Conservador a pressionar pela renúncia dele, diante, ao que ele diz, uma circunstância totalmente incompatível com o que ele via do país. Uma vitória em diversos aspectos, economia crescente e sucesso da negociação com a União Europeia. Algo que, nos dois casos, não condiz com a verdade. A economia britânica, por mais que esteja relativamente bem, patina e tem bastante dificuldades, e o acordo com a União Europeia sequer foi encerrado. Pelo contrário, aquilo que foi negociado não vem sendo cumprido, especificamente na fronteira da União Europeia com o Reino Unido, a disputa ali entre a República da Irlanda, a fronteira, da República da Irlanda e da Irlanda do Norte. Isso foi, inclusive, um dos motivos que representante do Parlamento Europeu chamou a atenção, que vê como boa oportunidade agora por fim das tratativas com um futuro governo. Fora isso, o que é de se esperar é aguardar a semana que vem, quando o Comitê 1922 estabelecerá o cronograma e prazos para que candidaturas dentre os parlamentares britânicos do Partido Conservador se apresentem como candidatos a futuro ministro, e se aparecerem mais de 2 nomes, haverão eleições preliminares internas até que hajam apenas 2 candidatos, e esses sim passarão uma eleição formal e depois terão seus nomes confirmados pelo parlamento. Não sabemos exatamente quem são, mas todos os analistas internos do Reino Unido chamam a atenção de 2 nomes. O primeiro dele, o ex-ministro da Defesa, o Ben Wallace, que renunciou recentemente, 52 anos, que tem bastante apoio entre os parlamentares do Partido Conservador. Ele se destaca, em especial, pela situação recente, o apoio aos ucranianos na disputa com a Rússia. O outro nome é o ex-ministro da Economia, Rishi Sunak, de 42 anos. Ele, apesar de ter tido uma queda de popularidade depois de um escândalo de evasão fiscal envolvendo a esposa dele, tem bastante apoio da população britânica em geral, especificamente resultado aí da resposta da pandemia e das negociações do Brexit. Ele, especificamente, em pesquisas de opinião, é o único líder do Partido Conservador que aparece na frente da liderança do futuro provável primeiro-ministro, caso o povo britânico desse essa maioria para o Partido Trabalhista, o Keir Starmer, que tem aí uma popularidade menor do que esse representante conservador. Agora é aguardar, no mínimo, até semana que vem para estabelecermos ou sabermos quais serão os prazos. E até lá, Boris Johnson continua, junto com o gabinete que ele apresentou hoje, como um governo de transição, enquanto o processo não se encerra.